Boas noites. Boas noites agora. Fiquei bem. Estava a pensar outra coisa. Boas noites. Espero que toda a gente esteja bem, que estejamos todos unidos. Está frio aqui embaixo. Então, que tenha corrido tudo muito bem e que saia tudo o que tivermos a prejudicar, saia de nós para nós, até o sono perturbador da nossa paz, da nossa harmonia, possa sair de nós agora por momento e por sempre. Nós conseguimos perceber, nós conseguimos perceber que nós conseguimos perceber que conseguimos perceber cada vez mais que realmente temos que ter mesmo muito mais cuidado, porque uma vez que as coisas vão ser diferentes e para não voltarmos atrás, e por acaso ontem eu já tinha dito que estava preocupado e hoje fiquei um pouco mais preocupado, porque é assim, se as pessoas não se respeitarem mesmo a si próprias e não se entenderem a si próprias, se as pessoas não se preocuparem consigo, mas ninguém vai se preocupar com elas, e isto pode tomar proporções bastante pode tomar proporções bastante graves, e mais graves depois do que alguns países, porque há uma falta, dá a impressão, está toda a gente com muita pressa de ir trabalhar, mas não é bom nós irmos todos trabalhar já e fazemos já tudo sem termos um plano que nos possa defender a todos. Uma das coisas interessantes, uma contradição interessante que achei hoje foi realmente, depois passamos a estar num estado de calamidade, e no estado de calamidade no estado de calamidade as pessoas depois fazem não são obrigadas de alguma forma, não são obrigadas, porque senão lhe eram retiradas as liberdades, e já algumas foram retiradas e agora são repostas ao fim da austeridade, mas que a calamidade, a Constituição Portuguesa não prevê que o Governo tenha a autoridade para dizer, pois proibir de andar de conselhos em conselhos, proibir. O Governo não pode fazer isso, mas pode chamar a atenção. Uma das coisas que eu achei piada, que é uma contradição de todas as contradições, e que é um desajuizamento do próprio governo, é que segundo a Constituição não podem proibir as pessoas de sair de casa, não podem proibir as pessoas de se encaminhar, pode a polícia a ter de chamar a atenção, o governo, isso assim, mas há uma coisa, mas pode proibir as pessoas infectadas de sair de casa. E é aqui que está a grande contradição. Como é que um país que não testou a maior parte dos seus habitantes, que não sabe quem está infectado, sabe que há neste momento não sei quantos infectados, portanto tem escritos, esses não sei quantos, acho que são, chega a ser 20 mil, ou não chega a ser 20 mil, acho que é 20 mil de infectados, ou é 20 mil. Se eles têm esses relatórios, pronto, aquelas 20 mil pessoas não podem sair. Mas nós não somos 20 mil, nós somos alguns milhões. Então é aqui que há uma contradição, e por isso é que eu costumo dizer que ninguém toma conta de ninguém. Para já o país não tem a noção exata de quantos infectados existem. Podia, por exemplo, se não podia analisar, fazer testes a 10 milhões de pessoas ou a 11 milhões de pessoas que somos neste momento, podia fazer testes a 5 milhões de pessoas e por aí já era uma grande segurança. Pronto. Porque só quem estiver infectado é que é obrigado a ficar em casa. Ora, se há tantos infectados que não sabem que estão infectados, por isso é que a gente tem que ter a distância social, como é que esta gente vai
porque não pode fazer de outra maneira, como é que esta gente vai querer que haja algum respeito depois do que fizeram no 25 de Abril, que foi aí que as pessoas perderam o respeito e começaram a sair muito mais de casa, e agora no dia 1 de maio, que há uma central sindical que eu não cheguei a perceber qual é, nem me interessa, porque isso é só gente louca. Eu acho que somos nós que temos que nos preocupar. Que vai em todos, pelo menos em 18 distritos ou 18 concelhos, vai fazer a marcha de rua. Claro que a marcha de rua pode ser feita, mas tem que ser com o confinamento, com a distância social programada. O que é que vai acontecer? No dia 1 de maio as pessoas vão para a rua, grande parte delas está infectada e não sabe, vai infectar uma outra grande parte que pode ser mais frágil que ela, daí a 15 dias, no dia 15 de maio, ou 16 ou 17, temos muito mais gente infectada, muito mais gente doente, muito mais gente dentro dos hospitais. E aquilo que andamos a fazer, e esta desgraça que nos aconteceu, porque alguns conhecedores e sábios dizem que Portugal poderia nem ter sido afetado se logo nos primeiros conhecimentos da gravidade da coisa tivesse fechado fronteiras e tivesse realmente tomado determinadas atitudes que não. Também alguns entendidos disseram esta tarde e ontem, mais para a noitinha, que nós temos capacidade para fazermos todo o material, a maior parte do material não o fazem, porque estão à espera do certificado da CE, que é um produto. Mas, em contrapartida, compraram à China não sei quantas coisas que tiveram que pagar logo de bandada, quando nós tínhamos a possibilidade de as fazer agora, ajudávamos a economia do país e não tínhamos que estar, por exemplo, a comprar viseiras que custam 30 euros, quando na verdade elas podem ficar por 4, 5 euros, 6 euros o máximo, não é? E é este desentendimento que me assusta, da parte quer dos nossos governantes, que depois vai acontecer como acontece na América. Já morreram centenas de milhares de pessoas, estão 1 milhão infectados. Acontece como o Brasil, aquelas valas comuns que são um horror, que ninguém sabe quem está infectado. Nós vamos passar por uma coisa dessa. Só que Portugal não é o Brasil, que tem 100 milhões de pessoas, 100 e tal milhões de pessoas, nem é a América, que tem também tanto assim. Portugal só tem 11 milhões de pessoas. E, portanto, aqui é uma prova inequívoca que, mais uma vez, não há uma preocupação dos responsáveis e que deveria de haver uma preocupação dos responsáveis para este assunto e para todos. Porque nós não podemos esquecer que Portugal já passou situações, e aqui não vamos dizer, há verdades que não são ditas às pessoas. E essas verdades e essas mentiras podem causar muitos problemas. E podem causar tantos problemas assim que pode causar a morte a muita gente. Eu, por exemplo, na minha opinião, acho que já há matéria mais que suficiente de crime a nível internacional para acusar o Trump de crimes contra a humanidade e para acusar o presidente Bolsonaro de crimes contra a humanidade. Já mais, se olharmos bem para as atitudes, porque é falta de isenção. Não há nada pior do que alguém governar uma instituição. Não há nada pior do que alguém governar um país. Não há nada pior do que alguém governar qualquer coisa que não seja uma pessoa isenta. Ou seja, a pessoa isenta é, independentemente da pessoa concordar ou não concordar, daquilo fazer ou não confusão, a pessoa é isenta. Tem que se governar, tem de fazer aquilo. Eu sou um governante, não concordo com aquilo, porque quer é que os meus eleitores depois votem a mim nas próximas eleições. Então eu não concordo com nada disso e então eu não vou ser isento.
Vou fazer aquilo que mais agradar, mas vou só dizer, não, fazer não está fora de questão. É esta falsidade que existe em cada um de nós que dá cabo da nossa vida. E é esta forma de nós não sermos isentos. Nós temos que aprender a sermos isentos, quer na postura que temos perante a vida, em todos os acontecimentos, quer no que lançamos para a própria vida, quer na nossa interação com a própria vida. A interação que temos com o nosso próprio eu, a interação que temos com o outro indivíduo e a sociedade completa. Esta isenção limita o nosso pensamento e a nossa razão de chegarmos mais longe e de sermos mais abrangentes em todas as coisas, até nos pequenos problemas da vida. Porque nós já somos nós nunca entramos numa fase, nós somos muito aquilo que os nossos pais nos ensinaram. E que a sociedade, quando nós éramos pequenos, catraios, nos ensinaram. Esses valores são os que prevalecem quase uma vida inteira, porque nós somos muito dificilmente, nós temos a capacidade de adaptar-nos a novas realidades. Tanto que nós estamos a criar os nossos filhos agora de uma forma que não é a mais correta, porque eles não vão ter o sentido de responsabilidade que nós temos, muitos de nós temos, e os nossos irmãos mais velhos, por exemplo, os nossos pais tiveram um sentido de responsabilidade muito superior ao sentido de responsabilidade que nós tivemos e que os nossos filhos terão. Porquê? Pela falta dessa isenção que nos talha. Porque nós somos marcados por os acontecimentos enquanto crianças, e se não tivermos a atenção a rodear-nos os valores, os afetos, a nossa personalidade é construída de uma forma obtusa. É como se uma chapa 5. Nós temos que ter sempre muito cuidado com o que dizemos, porque os nossos pais nos disseram, e foi no princípio da nossa educação, é onde nós vamos absorver. É por isso que muita gente tem problemas com uma depressão, com uma vida desequilibrada, e por acontecimentos que se deram quando eram crianças, porque não deixam definitivamente aquele acontecimento, e aquele acontecimento irá perdurar, irá ser transmitido aos filhos e aos netos ainda. É aqui que também há uma grande mudança da nossa parte, independentemente das nossas crenças, das nossas políticas e dos nossos clubes. É nós próprios que temos que fazer realmente essa alteração. Por isso, uma boa idade para fazermos isso é quando mais ou menos fazemos os 18 anos. Entre os 18, na geração que veio depois de mim já não é aí, já tem, porque foram tão apaparicados, já tem que ser nos 25 anos. Nós temos ali uma idade que temos que fazer uma reflexão e temos que fazer uma renovação, uma recriação de nós próprios, uma reinvenção de nós próprios e deixarmos os velhos conceitos atrás. Porque se nós continuamos com os velhos conceitos, nós somos propícios à influência do meio ambiente, à influência da sociedade, à influência de tudo aquilo que nos rodeia. E nós não devemos ir comprar um produto só porque se lança a publicidade, porque ela é lançada por a publicidade e os influencers fazem isso mesmo, é influenciarem as outras pessoas. As pessoas deixam de ter uma vontade própria, uma vontade de raciocínio. Não. Aqui nós resolvemos muitos problemas se começarmos a fazer essa tal renovação, a não nos deixarmos influenciar. E se alguém diz aquilo é tudo negro,
nós irmos atrás de dizer que aquilo é tudo negro é a pior coisa que fazemos. Nós temos que pensar, temos de nos reformular. Não é muitas vezes dizer assim, mas me ensinaram assim. Mas eu não sou nenhum atrasado mental, entre aspas. Eu não sou nenhum estúpido. Podiam-me ter ensinado tudo, mas eu tenho o meu próprio raciocínio, a minha própria capacidade, a minha própria vontade e a minha própria forma de sentir, de vivenciar as coisas, de olhar para as coisas. Se eu tenho a minha própria, eu não vou nunca me escudar naquilo que me transmitiram até os meus professores. Houve tantas coisas, tantos exemplos. Eu, por acaso, na minha vida tenho esses exemplos de professores meus que tiveram um comportamento quase que ascuroso na altura. Não é? Hoje não sei, nem quero saber. Quase que ascuroso, porque influenciaram todos aqueles alunos daquela sala de uma certa forma. Por exemplo, o facto das pessoas serem muito, muito invejosas não vem muito de casa, mas vem das escolas. Porque ainda hoje é. Mas no meu tempo, nas escolas, os próprios professores eram invejosos e mostravam essa inveja perante alguns alunos, perante alguns colegas deles, e a imagem que passavam era essa. E todos absorveram a inveja como uma coisa verdade. A inveja é a pior coisa que existe no mundo inteiro. Porque todos nós temos um pouco de inveja de qualquer coisa, mas ter-se um pouco de inveja e ser-se invejoso a ponto de destruir, de passar, por exemplo, para aproveitar-se a ideia que aquele teve. A ideia dele eu tenho que respeitar. Eu até posso utilizar a ideia dele, mas tenho que lhe pedir licença e sempre, quando eu vencer, dizer o mérito do vencimento é minha, mas a ideia é daquele, não é minha. Então, nessa época, o que ensinavam era a não fazer isso, a não respeitarem, a fazerem as coisas. Por isso havia muito compadrio, a nossa sociedade é feita de compadrio, e eu gostava de ter esse compadrio, palavra de honra, podia ter até, eu gostava de ter esse compadrio. Nós, quando nos deixamos ou pedimos a alguém alguma coisa que vai prejudicar outros que estão na fila, isso é a mesma coisa que a gente está na farmácia, no pão, ou em qualquer sítio e chegarmos lá, ou na caixa de pagar as compras, e chegarmos lá com a nossa esperteza e ultrapassarmos à frente quem tiver nós, se der assim um jeito, até que os carros fazemos isso. Se houver ali um jeito de eu pôr-me à frente do outro, eu ponho logo. Aí é logo definida a nossa personalidade. Ali é logo definido que nós não estamos a ter respeito para connosco, nem para com o outro. Porque uma coisa é certa, é que se nos fizerem a nós isso que nós fazemos muitas vezes aos outros, nós até somos capazes de dar um bom par de estalos ou armar ali um banzé de todo o tamanho. Lá está aquela máxima daquele grande mestre: não faças aos outros o que não queres que façam a ti. Faça aos outros o que querem que te façam a ti. Às vezes não acontece num momento exato, naquele momento em que nós temos essa atitude. Às vezes é num momento em que nós estamos realmente com muita pressa, não temos moralidade já no nosso inconsciente para pedir a alguém para passar à frente e ficamos limitados, porque é um caso importante para nós e alguém vai nos passar à frente. E aí é que está a lei da causa e do efeito. Aquilo que eu fiz outrora, em algum sítio, podia ser numa farmácia, vai fazer-me no supermercado ou na estrada. É por isso que nós temos que ser tão isentos nas coisas, para podermos observá-las, para podermos apanhá-las de forma a corrigirmos-nos a nós próprios, sem sermos chamados a atenção por ninguém, mas porque é essa a nossa vontade, o nosso desejo de independência, de liberdade e, sobretudo, de evolução. É por isso que nós temos, quer queiramos, quer não, a vida vai ser outra sempre.
partir de agora. A partir de agora e a partir de há algum tempo que é assim. E a vida vai se tornar cada vez mais diferente. As pessoas precisam de ser mais verdadeiras com elas, precisam mostrar o melhor que há delas e não se preocuparem. Porque às vezes ouço muitos a dizer assim: mas eu sou tão bom e só me acontecem desgraças. Se depois da tempestade vem a bonança, quando nós passamos uma tempestade, é bom que saibamos passar essa tempestade. Para depois, quando vier a bonança, conseguirmos recuperar da tempestade e conseguirmos ainda ir muito mais longe. Porque todo aquele que não consegue ultrapassar a tempestade, na tempestade sempre fica. Porque a bonança vem, mas a pessoa não está em afinidade para, e nem está preparada para a bonança. Então ela própria alimenta a sua tempestade interior. Quando a tempestade é do exterior, a tempestade é transformada para o interior da própria pessoa. A bonança vem do exterior. Vem do exterior. Então, como existe uma tempestade interior, a bonança nunca pôs em nós. Agora, quando nós perante a tempestade vamos e saímos como lutadores e guerreiros, nos preparamos quando vem a bonança para podermos descansar um pouco sobre a areia, sobre a nossa cama, sobre a nossa vida, para retomarmos então a nossa força e para conseguirmos atingir a plenitude de momentos de felicidade, da abundância e o concreto, com uma isenção do que é a vida e viver. Muitos já souberam o que era viver e hoje sobrevivem. Esses podem ensinar aos outros que já souberam o que era viver, mas devido aos seus comportamentos, devido às suas ações, passaram, mais tarde, estavam a viver mesmo, e passaram a sobreviver outra vez. Porque quando elas sobreviveram, esqueceram-se, quando estavam a viver, o facto de que tinham sobrevivido, que a vida delas começou pelo sobreviver, com as dificuldades inerentes à própria vida. E ela esquece. Então, quando ela está a viver, às vezes ela torna-se arrogante, torna-se prepotente, torna-se incompreensível, torna-se de todas as formas. Então é preciso ela vir a experienciar outra vez o sobreviver. E é por isso que vocês sabem que existem os ditados populares: quanto mais depressa é a subida, mais depressa é a queda. Porque a subida tem que ser feita lentamente, tem que ser feita com grande consciência, tem que ser feita a prejudicar um mínimo de pessoas e de coisas. Tem que ser feita como é feita uma casa. Tem que se abrir os cavocos, fazer os alicerces corretamente, solidificar. Isso vem tudo do conhecimento, vem tudo daquilo que nós queremos ser, ou inteligentes, ou fortes, ou pessoas vivas. Porque hoje vê-se muita gente, e agora neste mês e meio, vê-se muita gente a sobreviver, já não, e que viviam. O estranho é que viviam. Porquê? Porque sendo esta uma guerra diferente, o nosso inimigo é invisível. E aí é que está a grande história. Se o nosso inimigo é invisível, logo ele pode ser tocado por vários ventos, por várias direções. E se nós não tivermos em consideração a nossa própria vida e mandamos os outros para, muitas vezes empurramos-los para que eles apanhem ou sejam derrubados no campo da batalha para nós não sermos, sem sombra de dúvidas. Esta pandemia é abençoada
para provar às pessoas que elas não são tão livres e não têm tanta liberdade de fazerem tudo o que querem e lhes apetecem, quando é a deitar abaixo, a humilhar, a mostrar, eu acho que graças àquelas pessoas, a mostrarem a autoridade que não foi conquistada, foi-lhe dada e eles são pagos para ter aquela autoridade. Ontem eu vi uma coisa na televisão que me chocou profundamente. Nem dormi. E vou-vos contar, porque eu tive depois de fazer duas análises. A análise material e a análise espiritual. E foi interessante. Ontem a CMTV passou ali uma pequena filmagem que é num lar. Eu não cheguei a perceber muito bem, ainda não fui estudar muito bem, mas depois vou estudar para perceber interesse. Um lar em São Martinho, São Martinho do Bispo, em Coimbra, em que dois polícias entram num quarto de um garoto de 13 anos e do outro que devia ter 14 ou 15, porque foram chamados pelas... eu não sei se aquele lar é um lar da parte do tribunal e são crianças, porque esse era menor, são crianças, eu não posso... São crianças que vão para esse lar mandadas ou seja, são crianças institucionalizadas por serem menores, e portanto aí tem que haver outras regras, ou se é um lar que acolhe crianças que já não têm pai ou mãe, ou que possam estar sozinhas no mundo e acolhem esse lar, mas que está afeto à segurança social e ao próprio Estado. O que me deu a impressão era um lar mais das crianças, deu-me essa impressão, mas eu não tenho certeza. Mas independentemente do lar que é, a imagem que passou e a filmagem que foi feita foi pelos miúdos. Ora, aquela filmagem é feita pelos miúdos porque aquilo não era a primeira vez que acontecia. E com certeza os miúdos, eles até podem ser muito maus, mas os miúdos são sempre muito maus. Compete aos educadores fazer com que eles não sejam maus. É a pessoa mais velha que tem responsabilidade, não é aos miúdos. Os miúdos nós temos que ensiná-las a ser responsáveis. Então aquilo, lá quem estava de serviço nessa instituição, porque não tem competências, porque não sabe como lidar com garotos adolescentes, porque não sabe determinadas coisas ou não sabe dedicar-se ao trabalho, porque não deve ter uma grande compreensão, porque foi o que passou e acabou-se, e contra factos não há argumentos. E depois vem a polícia que entra no quarto do jovem. Eu aí teria que saber, do adolescente, teria que saber se havia salas naquele lar. Se havia salas, a polícia não tinha que entrar no quarto. Só se houvesse uma zaragata tão grande que se estivessem a matar. Logo, não poderia. A polícia realmente tem poder e é autorizada pelo nosso governo a dar umas enxubadas de porrada às pessoas quando elas se portam assim muito mal. E depois a polícia admira-se que haja outras pessoas que sejam mais fortes que elas e que lhe deem também uma carga de porrada a elas. Porque para ser polícia tem que se ter vocação. Não se vai só para a polícia por ser. E para ser polícia tem que se ter uma boa formação. Não é qualquer pessoa matarruana que vai para a polícia. Porque senão nós não somos guardados. Porque eu já estive em situações em que a polícia foi chamada, nem sequer apareceu, e quando apareceu não me ajudou a mim e a outros e a centenas de outros. Então a polícia entra no quarto do jovem. A filmagem é esta. A polícia entra no quarto do jovem, está um em pé e outro na cama. Assim sentado na cama, não se vê muito bem, mas está assim sentado, e o polícia entra e diz: o que é que se passa? E o rapaz que estava em pé, que já deveria ter sido vítima noutras situações, porque foi ele que pôs as coisas a filmar, pelo que eu percebi, e ele disse: não é nada comigo, é com ele. E o polícia disse: então sai. Estavam lá duas mulheres que saíram também. E deixaram dois polícias com o rapaz de 13 anos dentro do quarto e o polícia
ou uma das mulheres fecha a porta. Mas é o polícia, eu tenho que ver bem a imagem. Fecha a porta. Começa a falar com o garoto arrogantemente, porque já havia ali uma crise qualquer, deveria-se ter calma. Não. Arrogantemente, puxa-o para a frente dele, puxa-o da cama para a frente dele, porque o garoto fez um pouco de resistência, é normal. Até eu faria, se estivesse no meu quarto e alguém aparecesse lá assim, faria, se me pedissem para eu ir à sala, iria à sala, mas faria. E a maneira como ele puxa o garoto, 13 anos, essa foi a maneira que mais me coisa. Porquê? Puxa o garoto de 13 anos, à frente dele, começa lá a falar. Eu nem quis ouvir bem, porque não há palavras, não há nada, não há atitude nenhuma que fique só. O polícia forte fisicamente, de grandes mãos, e o garoto com 13 anos, mas não é daqueles garotos com 13 que parece ter 18. Dá para perceber? Vocês vão ver. E ela puxa a mão atrás e dá-lhe 2 bofetões, empurra e torna-lhe a dar 2 bofetões e tudo. Evidentemente que eu não vi a filmagem toda, a televisão também não mostrou a filmagem toda, mas uma coisa é certa, depois eu ouvi a discussão que se estava a pôr. Então a discussão que se estava a pôr era como se o polícia tivesse todo o direito e toda a razão de fazer o que fez. Não tem. E não tem, eu passo a explicar. Porque nós, como pais, às vezes para educar os nossos filhos, muito nos apetece dar 2 pares de bufetadas ou 3 pares de bufetadas. E nós temos que se prender, porque a lei não permite que nós sejamos agressivos para as pessoas. Há muitos pais que têm problemas com os filhos para não serem agressivos para com eles e que às vezes têm que ir e devem de ir ao Ministério Público porque eles realmente são exageradamente agressivos. Mas não lhe podem bater. Agora, aquele que nem era pai, aquele homem que é uma autoridade, que não era pai, que não foi agredido pelo miúdo, que não foi provocado pelo miúdo, nota-se perfeitamente que já era costume ele ali ir àquele lar. Nota-se perfeitamente na expressão dele que ele sabia muito bem o que se passava. E nota-se que alguém o chamou dentro do lar, que alguém tem concluído com ele. Porque o outro colega ficou encostado à parede e nada fez, nada disse. Não se meteu. Portanto, nota-se perfeitamente, e é notório, que o outro colega sabia que o colega ia fazer isso, mas que não queria problemas para ele. Eu estou mais irritado é que se isto acontecesse em casa de uma pessoa que tem poucas condições e o pai batesse assim ao filho, a CPCJ, a proteção de menores, chegava lá e tirava o filho aos pais porque os pais eram violentos, como eu já vi muitas coisas. E ainda por cima castigava os pais. E aqui, até foi lá uma psicóloga, que às vezes os psicólogos têm que saber comportar. E eu sei o que falo porque eu tenho também formação em psicologia. E uma grande formação mesmo. Então, o que é que acontece? Acontece que a psicóloga falou de uma forma como que defensiva. Pronto. O polícia poderia fazer aquilo. Um senhor que eu admiro muito e que fala muito de justiça, também temos que ver. O senhor do sindicato dos polícias, mas sabe e tal. Portanto, dá a impressão que todos eles têm consciência que aquele homem fez mal. E já houve várias vezes e vários polícias neste país que fizeram erradamente, que mataram pessoas. Alguns foram castigados, outros não foram castigados. O que acontece? E o que me horrorizou é que este exemplo vem dos governantes. Porque se eles dizem e dão o dito por não dito, depois as pessoas, quando estão descontroladas, que foi o que aconteceu àquele polícia, e ele está descontrolado com algum problema familiar que tem, até está descontrolado com algum problema na profissão que tem, e descarrega assim. Ele tem que descarregar num saco de boxe que ele pode comprar para casa e descarregar lá e lutar pelos seus direitos. Mas não pode usar da autoridade em que está embutido, abusar dela. E ali foi um abuso autêntico. Foi como se ele fosse filho dela. Foi como se ele fosse o pai de alguém.
Se ela é assim para os filhos, valha-me Deus, tenho uma certa pena deles. Dei que beber água, porque isto mexe comigo. Se ela é assim, coitados dos filhos deles, não é? Mas infelizmente eu sei que há muitos filhos que sofrem as agruras de pais frustrados. Estou mesmo a ver o que vai acontecer. O Ministério Público tem que se meter porque é obrigatório, porque é uma criança. É um menor. Vão ao tribunal e aquilo acaba por tudo. A criança era muito rebelde, disse assim, portanto foi uma resposta e tal. Nunca mais me esqueço de que um dia estava a dar na televisão a saída de um jogo de futebol e um comandante da polícia, um chefe máximo, agarrou no bastão e quem estava a dar, acho que era a TVI ou assim, que não sei muito bem, e começou a bastonar quer ele, quer o filho dele, quer o pai dele. E essa pessoa nunca saiu da polícia e nunca foi castigada. Castigada assim que se visse, que se saísse. E isto foram com câmaras a filmar, como aconteceu com estes garotos, porque se os garotos viessem contar alguma coisa, eram abafados com a mentira dos mais velhos. Aqui está a isenção. Isto tem um preço na vida. Porque os adolescentes, quando são jovens, dos 13 aos 15 anos, nós temos de ter muito cuidado com eles e temos de ter uma paciência sacrossanta. Porque é aí que nós lhes vamos dar e é aí que lhes vamos incutir os bons exemplos ou os maus exemplos. O que é que este rapaz vai lhe acontecer na vida dele toda? Este rapaz, se não for olhado, este jovem, como muitos outros jovens que não foram olhados, se não for olhado, se não for tratado convenientemente, se não lhe derem a atenção com conta, peso e medida e souberem educar, o que é que acontece? Amanhã ou outro dia vão apanhar o rapaz ou a ser toxicodependente ou a roubar e vão dizer, afinal o polícia até tinha razão. Não, o polícia não tinha razão. Porque o polícia está a ser um veículo, e tendo ele feito isto mais vezes, que quase que tenho a certeza que isto já aconteceu mais vezes, por isso é que eles puseram a filmar. O facto de alguém pôr a filmar alguma coisa é porque o acontecimento já vem de trás. Já aconteceu mais vezes aqueles polícias irem lá e darem porrada nos miúdos. Já aconteceu mais vezes. Quem chamou, quem não chamou, o porquê, o não porquê. Isso é para os técnicos tratarem, não é para qualquer pessoa tratar. E que eu saiba, a maior parte dos polícias que temos ao nosso serviço são pessoas que não têm formação para ser polícias. Logo desde o modo em que se dirigem a nós. Logo desde o modo em que fazem as perseguições. Logo desde o modo, quando são precisos lá estar, não estão. E demoram por tempos. Até há pessoas que têm morrido por isso. Claro que nem todas as pessoas são iguais. Acredito que em grupos de pessoas, quando têm a oportunidade, eles próprios podem matar um polícia. Mas nós temos que ver quais foram as causas. Temos que saber as causas de uns e as causas dos outros. Haver uma guerrilha que não tem qualquer sentido e que foi por graça e que foi para criar adrenalina é uma coisa. Mas haver algo que provocada de uma situação que provoca um estado de espírito e em que as pessoas não sabem lidar com esse estado de espírito, haver esse algo, nós temos logo que analisar as coisas de maneira diferente. Nós temos que ser isentos. E para mim a isenção é o rapaz sofrer as consequências e o polícia sofrer as consequências. E a melhor consequência para aquele polícia, já não digo que seja despedi-lo da polícia, eu despedi-o, sinceramente despedi-o sem qualquer problema, aquele e qualquer polícia que tivesse mais do que uma vez uma atitude assim, uma vez desculpava, mais não, eu despedi-o, mas pelo menos pô-lo no serviço, sem as regalias de andar na rua, receber sem as regalias de andar num serviço de secretária.
e ponto final, parágrafo. Mas para a rua, aquele polícia, por mim, não ia mais. Porque é esta falta de atitude que nós temos, é esta falta de análise, é esta isenção. Como, por exemplo, eu nunca mais deixaria, eu via como ela era ao lar, se visse que as pessoas não eram competentes para estar nesse lar, eu própria substituía por pessoas competentes. Eu nunca mais deixaria nem o garoto fazer rebeldias, nem ninguém ter a autoridade. É por isso, quando as pessoas estão nesses lares, deve haver bons técnicos, e às vezes não precisam de ser formados na universidade, precisam de ser formados na vida, que tenham características não que a vida passa, mas do interesse de ajudar, e fazer reuniões semanais com esses jovens, em que cada um fala do seu problema, como existem no estrangeiro e existe aqui, não usando aquelas técnicas, usando outras coisas que são muito melhores. Portanto, onde sobressaísse os afetos, onde sobressaísse... Há muitas formas de se educar sem se dizer as coisas. Em vez de deixar alguém ver um filme de terror, posso pôr alguém a ver um filme de amor com alguma problemática, mas que haja a vitória do amor, por exemplo. Há muitas técnicas que se podem usar e não têm que ser técnicas experienciadas, porque já estão experienciadas na sociedade, porque a sociedade é invejosa, é ciumenta, e as pessoas são invejosas e ciumentas por causa da influência que a internet põe nos mais jovens e da influência que a televisão sempre põe através dos seus concursos. Os concursos das televisões, sejam qual for eles, a não ser aqueles concursos que são até um pouco educativos, que são os das perguntas e das respostas assim, o resto dos outros concursos é a bandada, como eu lhe chamo. E isso tem uma... Eu nunca mais me esqueço dos morangos com açúcar. As pessoas que são da geração dos morangos com açúcar são as pessoas mais irresponsáveis, são as pessoas que têm fácil e que têm que ter tudo o que querem na vida, são as pessoas que moeram mais os seus pais, são as pessoas que julgaram mais pertas e que hoje estão a sofrer horrores. Não satisfeito, a TVI ainda vem repor os morangos com açúcar, sabendo nós e tendo nós uma experiência social que os morangos com açúcar, uma série de grande êxito, foi uma má influência para a cultura e para os adolescentes daquela época e que hoje são adultos e hoje têm comportamento estereotipado. Depois dizer assim, Deus é tão mau, Deus castiga tanto, ai, o que Deus faz. Às vezes há coisas absurdas, há coisas absurdas, há coisas absurdas, há coisas absurdas na vida. E essas coisas absurdas que há na vida às vezes me incomodam imensamente. O absurdo de muitas das situações é a nossa teimosia. Nós somos pouco flexíveis. Temos que tratar desse nosso assunto. Eu trato do meu, tu tratas do teu. O assunto de sermos pouco flexíveis e pouco abrangentes nas situações que nos apresentam é realmente uma limitação que nós temos e nós temos que resolver, soltar dessa limitação, mas somos nós que temos que resolver, não é ninguém que nos tem que dizer a nós. Basta pararmos um pouco para nós percebermos exatamente como devemos saltar das nossas limitações e atingir uma certa abertura, de tal forma, uma abertura que é melhor para a nossa vida. Porque o que é melhor para a nossa vida, deixai-me que vos diga, só cada um de nós sabe. Eu sei o que é melhor para mim, mas não sei o que é melhor para ti. Eu sei o que é pior para mim, mas não sei o que é pior para ti. Porque aquilo que é melhor para mim pode ser o teu pior. E aquilo que é pior para ti pode ser o meu melhor. Nós não somos duas pessoas iguais. Não há duas pessoas iguais.
Todos somos diferentes, fomos educados com a mesma essência no amor e no ódio, mas as circunstâncias da vida foram totalmente diferentes para cada um de nós. Porque uns têm mais força e mais coragem perante as guerras, outros fazem delas, têm medo delas, nem têm coragem de as enfrentar. E eu respeito. Se não têm coragem, e se eu tenho, eu vou ajudar aquele que não tem coragem, se ele tiver que passar mesmo pela guerra. Ou então vou ajudá-lo a que ele tenha um outro caminho sem experienciar aquele momento da guerra. Isso chama-se isenção, seriedade, honestidade e chama-se evolução. Isso é viver. Nós não nascemos só para termos filhos. Nós não nascemos só para nos satisfazermos com as nossas ligações. Nós nascemos para crescermos, para evoluirmos, para chegarmos a algo. Nós nascemos porque há quem esteja ao nosso lado, que connosco faz a tal parelha da vida em que, seja no plano da amizade, seja no plano do companheirismo, seja no plano da empatia, em que duas pessoas conseguem dar a volta ao mundo, em que duas pessoas conseguem lançar as melhores ideias para que o mundo evolua, em que duas pessoas que querem e que estão unidas no mesmo objetivo, que se encontraram na vida, faz conta por mero acaso, mas não acontece por mero acaso. Acontece porque tem que acontecer, tanto não acontece desde logo que a pessoa nasce, acontece em determinado momento. No momento necessário que aquelas duas pessoas precisam de fazer em conjunto a sua evolução, independentemente de serem amigos, marido e mulher, companheiros, pessoas que se conheceram quando estavam a passar numa estrada, quando... não interessa. Essas duas pessoas encontraram-se por uma razão, com um propósito. É para um ajudar o outro a completar e a atingir o seu propósito. E aqui está a grande questão do conhecimento. Por isso pode haver muitas filosofias, muitos estados de espírito, que nós até podemos anunciar ao mundo, muitas descobertas, mas a maior descoberta é a nossa própria vida, e é essa. E a isenção é um pilar fundamental para nós conseguirmos viver a nossa própria vida. Porque se não formos isentos, deixarmos-nos influenciar, nós teremos sempre problemas na nossa própria vida. O assunto hoje pode não parecer nada interessante, mas acho que é um bom motivo se alguém quiser pensar e refletir sobre isso. E uma das coisas que não devemos fazer é ficar sempre em silêncio em todas as situações da vida. Devemos mostrar a nossa indignação e a nossa mágoa, mas não é tomando partido de alguém. É tomando, lá está a tal isenção, é fazendo com o seu coração. E se aquilo doeu, e se aquele ato e aquele acontecimento doeu, nós temos que dizer que fomos magoados. Porque é uma maneira de chamar a atenção que as pessoas nos magoaram. E que um dia vão elas ser magoadas. Por isso, não andes por aí pela vida, convencido que magoar os outros, que é um ato heroico, passa apenas a demonstrar que tu, como ser humano, não estás a agir em conformidade com a tua condição. E como ser espiritual, estás longe de atingir a tua plenitude espiritual. E há pessoas que são muito espirituais e descoram a parte humana e acabam por cometer sérios erros. Porque o ódio e o amor têm que estar sempre de mãos dadas. Nós temos que ir pelaquela linha. Só. Sabemos que uma vez caímos porque tropeçamos para o ódio e outra vez caímos porque tropeçamos para o amor. Então, o que nós temos a fazer é ter consciência e com isenção daquilo que tropeçou em nós ou que nós tropeçamos e que nos levou para o caminho do ódio, nós com a isenção conseguimos sair e vamos para o caminho do amor.
Mas como não podemos estar eternamente no amor, existe uma linha que divide o ódio e o amor. É entre essa linha que todos nós vivemos. E quem mais conseguir viver mais tempo nessa linha é aquele que tem mais sucesso, é aquele que vai evoluir mais espiritualmente e é aquele que vai ter mais abundância a nível terreno. Porque é aquele que está em paz consigo próprio e é aquele que se conhece numa grande percentagem. Conhece a si próprio em 60%, 70%, o que é muito bom. O silêncio é uma autorização para tudo o resto andar. A indignação é uma travagem que faz pensar. Portanto, que todos saibamos usar as redes sociais para nos indignarmos porque nos doeu. Não interessa se foi A ou B o causador. Interessa é a dor que aquilo nos provocou. Então, em vez de andarem a dizer parvoíces nas redes sociais, digam aquilo que vos magoa. Aquilo que o vosso coração às vezes está tão magoado e vocês usam as redes sociais para magoar outros e para dizerem coisas que vocês muitas vezes não concordam sequer. Mas é uma maneira de se juntar ao grupo, aquele grande grupo de pessoas que pensam que têm muito valor e depois, perante a guerra, são aqueles que fogem da guerra, nem ajudam, nem deixam que outros ajudam. Chamam alguns, porque eles são influencers, chamam alguns para fugirem da guerra e deixam-nos a nós, pois e nós temos que lutar por nós, por eles e por todos. E isso não é nenhuma grandeza humana e também não é nenhuma grandeza espiritual. Isso não é uma grandeza absolutamente de nada, a não ser de um egoísmo e de um preconceito e de uma tendência e de uma falta de isenção e sobretudo, uma falta de respeito muito grande que nós temos tido uns para com os outros ao longo destes anos que estamos na Terra. É bom para a possamos e começamos a fazer as coisas de maneira diferente e é bom que começamos a mudar. Vou iniciar a minha oração de hoje. Vou iniciar. Desde já lamentando-se com esta minha a forma de comunicar e de fazer este monólogo, porque não tenho com quem dialogar, vos machucou, porque também podem escrever, se sentiram machucados e indignados, que é para eu corrigir muitas vezes, mas o que eu quis dizer hoje é realmente não ponhas as tuas fraquezas em cima dos outros, sabendo que essas mesmas fraquezas tu não consegues ultrapassar, mas com essas fraquezas tu vais destruir a vida dos outros. Isto foi o que eu quis dizer. E ninguém tem o direito de destruir a vida de ninguém. Isto foi o que eu quis dizer durante esta conversa toda. Bondosos seres espirituais, por todos os caminhos andais. Andais pelo norte, pelo sul, pelo oeste, pelo oeste. Andais pelo espaço e pela mente das pessoas. Andais pelos sonhos das pessoas. Caminhais juntamente com todos. Mas todos não sabem que vós caminhais com eles. Bondosos seres espirituais, nesta hora, neste instante e nesta força, neste movimento e nesta energia envolve todo o ser.
todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão nesta guerra que está imparável, ainda não conseguimos nós humanamente controlar. Bondosos seres espirituais, ajudai-nos a enxergar a melhor forma que nós devemos fazer para conseguirmos vencer esta grande guerra. Eu te solicito, nós te solicitamos, a vós, bondosos seres espirituais, que em todo lugar estais, que nos acompanhais, independentemente das nossas crenças e da nossa religião, da nossa doutrina, do nosso clube de futebol, da nossa política. Sempre nos acompanhais, mesmo nos momentos em que nós cometemos as maiores agruras e mesmo nos momentos em que nós somos um pouco, ou que estamos um pouco em paz. Mas a verdade, bons seres espirituais, os vos peço fervorosamente, com um sentido muito interior, para que tocais mesmo todos estes homens, estas mulheres e estas crianças. Porque cada vez que se olha para o mundo de longe, então vós que o fazeis com uma facilidade incrível, vós que andais por todos os lugares e conseguis estar em todos os lugares, incrivelmente onde houver um homem, uma mulher, uma criança, vós estáis lá, seres espirituais maravilhosos. Mesmo que nós, por algum motivo, quer por consciência ou inconsciência, quer por conhecimento ou desconhecimento, provocamos alguma dor a vós, nós vos pedimos perdão. Perdoai-nos as nossas incúrias e os nossos erros, mas auxiliai-nos para que nós possamos aprender com eles e não a repeti-los mais. Os médicos estão a par da vossa... Bons seres espirituais, deixem em todos os hospitais, sejam privados, sejam públicos, sejam escondidos, estejam à vista de toda a gente, que a vossa energia e vós próprios envolvei todos os médicos, enfermeiros e o pessoal auxiliar, e que possam retomar as vidas, mesmo sem a batalha ainda estar vencida, quanto mais a guerra, a retomar as vidas com as proteções necessárias, as proteções emitidas por vós, as instruções emitidas por vós, e que intuitivamente eles as possam receber e possam pôr em prática. Todos aqueles que estão deitados na cama, sofrendo horrorosamente, para mim, mas para eles poderá ser um sofrimento que eles próprios queiram, pela teimosia de não quererem partir, porque é o livre-arbítrio. Mas abençoa-os, aconchega-os. Bons seres espirituais, fazei-vos por momentos humanos e divinos, para tocar-lhes mesmo, para fazer-lhes um afeto em cada ser, para que com esse afeto despertem em nós a força, a determinação, a coragem, a razão, a proatividade, a evolução material e espiritual. Reserva-nos todos aqueles que, de alguma forma, ao olharem para nós, nos tentam derrubar ou criam rasteiras no nosso caminho para que nós possamos cair. Preserva-nos a todos nós daquele sentido de vida que nós temos, criado pela nossa revolta e a nossa descompensação, de querermos sempre ultrapassar os outros, ir à frente dos outros e abusar da sua própria paciência e da sua própria compaixão. Provoca nos nossos jovens um sentido de recordação de vidas interiores positivas e construtivas, de modo a que eles possam ultrapassar os seus próprios problemas. E se não são acompanhados pelos seus familiares terrenos, por alguma razão, e porque tudo tem uma razão, provoca naqueles que são responsáveis por eles uma atitude correta, uma atitude de amor, uma atitude de compaixão, de compreensão, uma atitude de caridade e uma força misteriosa para conseguirem conversar,
para conseguirem se animar e para conseguirem se ajudar mutuamente a ultrapassar os obstáculos presentes na vida de cada um deles. E provoca nos nossos governantes o bom senso. Porque às vezes nós, quando ocupamos determinados lugares nesta terra, perdemos o bom senso. Perdemos muitas coisas que a vida nos foi ensinando, que as circunstâncias da vida provocaram que nós tivéssemos conhecimento. E nós perdemos tudo isso. Por isso, vos apelo grandes forças, sobretudo à essência do amor. E a vós, seres espirituais com a vossa essência do amor, e abraçai esses homens e essas mulheres que governam os mundos, que governam os países, que governam as aldeias, que governam as vilas e as cidades, que governam os países e os continentes. Tocai-os profundamente, bons seres espirituais. E para não cansar, vos peço sinceramente, porque creio que tudo é possível, espalhai um manto de amor sobre a terra, sobre os continentes. Eu costumo dizer assim, a meia altura de que andam os aviões terrenos, como que uma rede maravilhosa cheia de amor espalhado por todos os continentes, por tudo quanto há terra, até pela água, se possível for. E que os raios do sol, ao estarem em algum lugar agora e ao passarem no agora que vem a seguir, os raios do sol possam passar por essas redes e por esse manto e possam espalhar na terra, nos homens, nas mulheres e nas crianças, o que é necessário de conhecimento, de proteção, de cura, de evolução, para nós vencermos esta guerra. E é com esta solicitação humilde e agradecendo do fundo do nosso ser, do fundo do nosso coração, do meu coração, do meu ser, eu vos agradeço com a minha gratidão. Fantásticos, maravilhosos, amigos espirituais, seres espirituais, e a todos aqueles que de alguma forma contribuem para o bem da humanidade e contribuem para o grande desenvolvimento das capacidades. A minha mais profunda gratidão para vós, para o tudo e para todos. E dou por terminada com a 31ª jornada de oração, agradecendo a vossa presença a todos e espero não ter sido maçador para vocês. A minha gratidão imensa e o meu desejo de bênçãos para vós mesmo, e que realmente durante esta noite terrena e durante a noite terrena de cada um de todos, possa haver aquilo que eu desejo para vocês, o envolvimento de todos esses seres espirituais, frutos ou não da nossa imaginação, mas que, de alguma forma, têm um certo toque divinal, mesmo que nós não acreditamos, e nos dá uma certa força para nós vivermos de verdade. Bem-aja a todos.